Ele exigiu um aborto e foi embora. 2 anos depois, o CEO milionário paralisou ao ver suas filhas gêmeas no shopping. Eric Rocha havia construído toda a sua vida sobre o controle, aquela classe de disciplina rígida e absoluta que não deixava espaço para vacilação ou compromisso. Como CEO de um dos maiores conglomerados do país, seu nome era sinônimo de poder, sua imagem projetada em revistas de luxo como o homem que transformava em ouro tudo o que tocava. Ele usava o sucesso como uma armadura e, durante anos, acreditou que essa armadura era impenetrável. Mas quando Catarina parou à sua frente naquela noite, com as mãos tremendo levemente enquanto lhe mostrava o pequeno teste de plástico que exibia 2 linhas inconfundíveis, ele sentiu algo rachar sob a superfície. Ela procurou em seu rosto calor, tranquilidade, o homem que um dia acreditou amá-la. Em vez disso, encontrou apenas aço. Seus olhos castanhos, geralmente aguçados pela ambição, ficaram frios como pedra. O silêncio se arrastou insuportavelmente, até que ele finalmente falou com a voz baixa, mas impiedosa. Este não é o momento certo. Você vai resolver isso amanhã, sem discussões. Catarina encolheu-se como se ele a tivesse atingido. Ela pensou que talvez ele ficasse chocado, até chateado, mas no fundo esperava que ele recuasse, que a ideia de um filho pudesse despertar algo terno dentro dele. Em vez disso, ele tratou a notícia como nada mais do que um problema de negócios, que precisava ser resolvido de forma rápida e eficiente. Ele não perguntou como ela se sentia. Não se sentou com ela no turbilhão de medo e incerteza. Ele simplesmente emitiu uma ordem, como faria com um funcionário que havia cometido um erro custoso. Seu olhar era distante, quase entediado, e naquele momento Catarina percebeu a profundidade do abismo entre eles. Sua voz tremeu enquanto tentava explicar que isso não era apenas um inconveniente, que havia vida crescendo dentro dela, que ela não podia reduzir seu filho a um problema. Ela implorou para que ele olhasse para além de seu império, para além da imagem que ele protegia com tanto cuidado, e os visse como algo que valia mais do que o controle. Mas cada palavra que ela pronunciava encontrava uma parede de silêncio e indiferença. A mandíbula de Eric se apertou e ele repetiu, desta vez mais agudo, mais cruel. Amanhã. Foi a palavra final de um homem acostumado a ser obedecido. A discussão que se seguiu estilhaçou o pouco que restava de seu frágil relacionamento. As lágrimas de Catarina não o comoveram, sua raiva não o fez vacilar. Ela o acusou de ser um desalmado, de se esconder atrás de sua fortuna, porque tinha muito medo de sentir. Ele rejeitou suas acusações com uma frieza que a gelou até os ossos. Em sua mente, ele estava se protegendo, cortando laços antes que pudessem prendê-lo, antes que a vulnerabilidade da paternidade pudesse desmantelar o império que ele havia sacrificado tudo para construir. Mas, ao fazê-lo, ele não percebeu que não estava se protegendo. Estava se condenando a uma solidão que não reconheceria até anos mais tarde. Naquela noite, Catarina fez as malas. Ela partiu, sem olhar para trás, agarrando a foto do ultrassom que havia tirado naquele mesmo dia. Ela sabia que ele nunca abriria seu coração, nem então, nem quando mais importava. Deixou sua cobertura, suas superfícies polidas e janelas reluzentes que não refletiam mais do que vazio, e entrou em um mundo de incerteza. Seu coração estava partido, mas batia no ritmo das pequenas vidas que cresciam dentro dela, e ela jurou que as protegeria, custasse o que custasse. Eric ficou na janela, muito depois de ela ter ido embora, olhando as luzes da cidade que se estendiam infinitamente abaixo.
Ele disse a si mesmo que havia feito a coisa certa, que ela lhe agradeceria um dia por salvá-los de um fardo que nenhum dos dois estava pronto para carregar. Serviu-se de uma bebida, convencido de que havia tomado a decisão racional, a decisão forte. No entanto, em algum lugar profundo de seu interior, sob as camadas de orgulho e certeza, uma leve inquietação se agitou. Ele a ignorou, assim como ignorou a mensagem não aberta que ela deixou, sem perceber que, ao dar-lhe as costas naquela noite, havia dado as costas ao único futuro que poderia tê-lo feito completo. A partida de Catarina não foi a fuga dramática de uma mulher correndo para a liberdade, mas a retirada silenciosa e dolorosa de alguém que havia sido expulsa de uma vida que acreditava ser sua. A cidade pareceu mais fria enquanto ela caminhava pelas ruas com sua mala, cada luz um lembrete do mundo que ela deixava para trás. Ela não tinha um plano, nem economias para falar, nem uma família para recorrer. A única coisa que levava consigo era a foto granulada em preto e branco do ultrassom, dobrada cuidadosamente em sua bolsa, prova das vidas que ela se recusava a que ele apagasse. Cada vez que a tocava, sua determinação endurecia, mesmo enquanto o medo a agarrava a cada passo que ela dava para longe da fortaleza de cristal e aço de Eric. Nas semanas que se seguiram, seu mundo se reduziu à sobrevivência. Ela encontrou um quarto para alugar em uma parte degradada da cidade, com paredes finas o suficiente para ouvir as discussões e os bebês chorando dos vizinhos. Mas era tudo o que podia pagar. Encontrou trabalho em um pequeno armazém. De pé, atrás do caixa, por horas a cada dia, seus tornozelos inchados palpitavam à medida que a gravidez avançava. Os clientes raramente a olhavam nos olhos e, quando o faziam, era com impaciência em vez de gentileza. Ainda assim, ela sorria quando podia, porque a ideia das duas pequenas vidas crescendo dentro dela lhe dava uma força que não sabia que possuía. Ela lembrava a si mesma que cada turno que completava, cada real que economizava, era um tijolo na base da vida que estava construindo para elas. A gravidez, no entanto, foi implacável. As noites se tornaram uma batalha contra a exaustão e o medo. Ela frequentemente ficava acordada, olhando para o teto rachado de seu quarto alugado, perguntando-se como conseguiria pagar os cuidados médicos, como compraria fraldas ou fórmula, como criaria 2 filhos sozinha. Às vezes, nas horas mais escuras, sua mente voltava para Eric, para o calor que um dia existira entre eles, antes que a ambição e o orgulho tivessem substituído o amor. Ela se perguntava se ele pensava nela, se arrependia da maneira como a havia dispensado, como se ela não fosse mais do que um erro. Mas então ela se lembrava da finalidade de sua voz, da forma como seus olhos haviam se tornado gelo e sabia a resposta. Ela não podia depender dele, ela não voltaria a implorar. À medida que sua barriga ficava mais pesada, ela se tornou assunto de sussurros na vizinhança. Alguns tinham pena dela, outros a julgavam, mas Catarina aprendeu a ignorá-los. Ela caminhava sozinha para suas consultas médicas, agarrando seu casaco ao redor de si, e ouvia atentamente enquanto o médico explicava as complicações de carregar gêmeos. Havia riscos, e ela sabia disso, mas assentiu firmemente e disse ao médico que faria o que fosse necessário. Cada vez que a sonda do ultrassom deslizava sobre sua barriga e ela via 2 batimentos cardíacos piscando, seu peito se enchia de um amor feroz que abafava seu medo. Estas eram suas filhas, sua razão de respirar, e ela suportaria qualquer dificuldade para trazê-las em segurança ao mundo. Quando o dia do parto chegou, foi um caos. Ela foi levada às pressas para o hospital, seu corpo dilacerado pela dor,
suas mãos agarrando as grades da cama até que seus nós dos dedos ficassem brancos. A sala se encheu de vozes, médicos dando instruções, enfermeiras se movendo rapidamente, o bip das máquinas preenchendo o ar. A visão de Catarina estava embaçada de lágrimas e exaustão, mas através da névoa ela ouviu os gritos. Primeiro um, depois o outro, perfurando o ar com vida pura. Elas foram colocadas em seus braços, corpos pequenos envoltos em cobertores macios, seus cabelos úmidos e escuros, seus olhos piscando pela primeira vez. Ela chorou enquanto lhes sussurrava promessas, promessas de que as amaria o suficiente por ambos os pais, promessas de que nunca as deixaria se sentir abandonadas. Ela as chamou de Alice e Sofia, nomes que lhes havia sussurrado na tranquilidade de seu quarto por meses, nomes que agora levariam sua esperança para o futuro. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir e mamadas intermináveis. Catarina aprendeu a viver em fragmentos, momentos de descanso, quando as meninas finalmente fechavam os olhos, refeições rápidas que eram comidas frias, porque não havia tempo para aquecê-las. Seu corpo doía, seus olhos ardiam de exaustão, mas ela encontrava alegria nos momentos mais pequenos. O primeiro riso de Alice, o olhar curioso de Sofia, a maneira como suas pequenas mãos se enrolavam em seu dedo. Esses momentos eram tesouros maiores do que qualquer coisa que o dinheiro de Eric pudesse comprar. Ela as via crescer com admiração, maravilhando-se com a forma como suas personalidades começavam a surgir, como mesmo em uma idade tão jovem se espelhavam uma na outra, mas continuavam tão distintas. Havia noites em que ela desmoronava, oprimida pelo peso de tudo, quando as contas se acumulavam e o medo do fracasso apertava seu peito. Mas então ela ouvia a respiração suave de suas filhas em seus berços e se levantava novamente. O amor lhe dava uma força que a lógica dizia que não deveria ter. Ela aprendeu a esticar cada real, a aceitar a bondade de estranhos quando ela vinha e a lutar por suas filhas de maneiras que Eric nunca entenderia. Ela não pensava mais nele com saudade, apenas com uma amargura que lentamente se transformou em indiferença. Ele havia escolhido seu império acima delas, e ao fazê-lo, lhe dera a oportunidade de descobrir sua própria força. Quando Alice e Sofia completaram 2 anos, Catarina havia construído um mundo frágil, mas real, ao redor delas. Não era glamouroso, mas estava cheio de amor. Elas conheciam as canções de ninar cantadas suavemente à noite, o calor de seus braços e a constância de sua presença. Ela havia perdido tudo o que acreditava precisar, mas em troca havia encontrado tudo o que realmente importava. E embora ela não pudesse ter imaginado isso então, o destino já estava tecendo um reencontro cruel e surpreendente que despedaçaria o passado que ela tanto se esforçara para enterrar. Eric Rocha nunca se permitiu pensar no passado, ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo toda vez que uma memória indesejada tentava surgir. Seu império exigia concentração, sua reputação exigia compostura, e ele construiu muros de rotina e sucesso ao seu redor com tanto cuidado que ninguém em seu círculo podia ver as rachaduras. Para o mundo, ele era o homem que tinha tudo. Um multimilionário de pouco mais de 30 anos, impecavelmente vestido, com ternos bege sob medida, sentado à cabeceira de longas mesas polidas, onde homens com o dobro de sua idade dependiam de cada uma de suas palavras. Ele era implacável nas negociações, impassível ao fechar negócios, admirado por sua visão e temido por sua precisão. No entanto, nenhuma quantidade de poder ou aclamação podia silenciar completamente as sombras
que às vezes se arrastavam em sua mente quando as noites eram longas e o silêncio pressionava muito forte contra os muros de vidro de sua cobertura. Ele havia enterrado Catarina na parte de sua memória rotulada como erros, convencendo-se de que o que ele havia exigido dela era necessário, até mesmo sensato. Ele disse a si mesmo que ela estaria melhor sem ele, que ela não poderia ter suportado o peso de seu mundo e que cortar os laços havia sido um ato de clareza em vez de crueldade. Mas, sob essas mentiras, cuidadosamente construídas, jazia a verdade que ele se recusava a confrontar. Ele estava com medo, medo da mudança, medo da vulnerabilidade, medo de permitir que o amor o desbancasse do pedestal que ele havia esculpido em pedra. Ele havia escolhido seu império porque não exigia mais do que ambição e, em troca, havia abandonado algo que não entendeu completamente até que fosse tarde demais. Os anos se passaram em um borrão de contratos, entrevistas e expansão global. Eric se tornou a face do sucesso corporativo, o exemplo que as escolas de negócios citavam, o homem que as revistas chamavam de o visionário de aço. No entanto, apesar de todos os elogios, ele frequentemente voltava para casa com o vazio roedor de alguém que havia trocado por muito pouco. Seus assistentes sussurravam sobre suas longas horas, sua recusa em tirar férias, sua obsessão por controle, mas nenhum ousava questioná-lo pessoalmente. Ele continuava com a confiança praticada de um homem que nunca havia falhado, mas no fundo se perguntava por que suas vitórias não pareciam mais triunfos. A imagem de Catarina às vezes se intrometia sem aviso. Ele a via rir em uma visão fugaz, sentia sua ausência como uma ferida que nunca poderia fechar. Ele a ignorava, servia-se de outra bebida, enterrava-se em outro negócio. Ele não havia lido sua última mensagem, nunca admitiu isso a ninguém, mas a notificação não aberta ainda estava em seu telefone, um lembrete silencioso que ele nunca pôde apagar. Ele nunca olhou, porque no fundo sabia que o que contivesse poderia desfazê-lo, e ele não podia se permitir ser desfeito. O destino, no entanto, não respeita os muros que os homens constroem ao seu redor. Em uma tarde comum, enquanto Eric se movia pelos corredores reluzentes de um shopping center entre reuniões, o passado colidiu com ele de uma maneira que despedaçou tudo. Ele a viu primeiro, Catarina, seu cabelo loiro caindo suavemente sobre seus ombros, seus olhos azuis examinando as lojas, com a calma concentração de uma mãe que mantém seus filhos por perto. Por uma fração de segundo, ele pensou que sua mente estava pregando peças nele, uma cruel ilusão conjurada pela culpa. Mas então ele as viu, duas meninas pequenas, idênticas em cada traço, com cabelo escuro que brilhava sob as luzes do shopping e olhos do mesmo tom exato que os seus. Elas seguravam as mãos de Catarina enquanto a arrastavam em direção a uma loja de brinquedos, suas pequenas vozes carregando o riso da inocência. Eric parou no meio do caminho, seu corpo congelado, sua respiração presa dolorosamente em seu peito. O mundo ao seu redor ficou embaçado, a tagarelice dos compradores diminuiu até que não houvesse nada além da visão daquelas duas meninas pequenas. Suas pernas se recusaram a se mover. Seu império, sua riqueza, sua força cuidadosamente curada não significavam nada naquele instante, porque ele soube, com absoluta certeza, o que estava olhando. Eram suas filhas. Catarina virou a cabeça então, seus olhos encontrando os dele. Em seu olhar, ele não viu calor ou saudade, apenas um muro de aço tão impenetrável quanto o que ele havia usado uma vez contra ela. Ela puxou as meninas para mais perto, sua mão agarrando as delas com uma força protetora.
Eric quis gritar, diminuir a distância, dizer algo, qualquer coisa, mas sua garganta apertou e nenhum som saiu. Ele havia enfrentado conselhos de administração hostis, havia negociado com homens que o arruinariam sem piscar e nunca havia vacilado. No entanto, aqui, no meio de um shopping center, confrontado com a verdade que se recusava a enfrentar, ele ficou paralisado. Uma das meninas olhou para ele ao passar, seus grandes olhos castanhos sustentaram os seus por uma fração de segundo. Aquele olhar penetrou mais profundamente do que qualquer acusação, porque em sua curiosidade inocente, ele viu não apenas a si mesmo, mas também tudo o que havia perdido. A primeira vez que abriram os olhos, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Tudo se foi. O peito doeu com uma culpa tão aguda que ele pensou que poderia desmoronar. Catarina se virou, guiando-as para fora da vista, e assim o momento se foi. Mas Eric permaneceu ali, o coração batendo forte, a compreensão caindo sobre ele de que as vidas que ele havia exigido que fossem apagadas não apenas haviam sobrevivido, mas haviam prosperado sem ele. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eric serviu-se de uma bebida, mas a deixou intocada. Ele se sentou em silêncio, olhando para a mensagem não aberta em seu telefone, aquela que ele havia ignorado anos antes. Agora ele sabia o que ela continha, mesmo sem abri-la. Ele não havia se afastado apenas de Catarina, ele havia se afastado delas. 2 vidas, 2 filhas, ambas com seus olhos, ambas estranhas para ele. E pela primeira vez em sua vida, o multimilionário que nunca havia conhecido o medo se sentiu completamente impotente. Ele percebeu que todas as suas vitórias, toda a sua riqueza, todo o seu orgulho cuidadosamente protegido não significavam nada diante do que ele havia perdido. Eric mal dormiu depois daquele encontro no shopping. Ele ficava acordado durante as longas horas da noite, revivendo cada detalhe com uma intensidade que parecia um castigo. A visão da mão de Catarina, firmemente entrelaçada com a das 2 meninas pequenas, permaneceu em sua mente como uma fotografia, gravada em sua memória. Ele se lembrava da curva de suas bochechas, da forma como seus cabelos captavam a luz e, acima de tudo, de seus olhos, do mesmo castanho escuro que os seus. Ele não podia escapar à compreensão de que as havia negado mesmo antes de seu nascimento. E, no entanto, aqui estavam, vivas e vibrantes, caminhando ao lado de sua mãe, como se o mundo nunca tivesse precisado dele. O peso do que ele havia perdido o oprimiu até que ele mal conseguia respirar. Nos dias que se seguiram, Eric funcionou no piloto automático, foi a reuniões, fez discursos, assinou contratos por mais dinheiro do que a maioria dos homens veria em toda a vida, mas tudo parecia vazio. Seus executivos o elogiavam por sua perspicácia, sua capacidade de ver oportunidades que outros perdiam. Mas Eric sabia que sua mente estava em outro lugar. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via aquelas meninas pequenas. Cada vez que ele ouvia risadas ecoando pelos corredores de seu escritório, ele imaginava suas vozes em seu lugar. Seu império cuidadosamente construído nunca havia parecido tão insignificante. Ele sempre acreditou que a riqueza podia isolá-lo do arrependimento, que as conquistas podiam abafar os fantasmas que pudessem persegui-lo. Agora ele sabia que estava errado. O dinheiro podia lhe comprar qualquer coisa, menos os anos que ele já havia perdido. Ele começou a procurá-las de maneiras pequenas, quase desesperadas. No início, ele voltou ao shopping sob o pretexto de fazer compras, examinando a multidão na esperança de vê-las novamente. Quando isso falhou, ele pediu favores. Ele fez perguntas discretas através de contatos discretos,
usando a rede que sempre lhe garantiu estar à frente de seus rivais. Não demorou muito. Em questão de dias, ele tinha um envelope em sua mesa cheio de fotografias e notas, cada detalhe de suas vidas compilado em linhas de texto organizadas. Catarina vivia em um bairro modesto, longe dos arranha-céus reluzentes que Eric chamava de lar. Ela dirigia um carro velho, um que parecia pequeno demais para carregar 2 crianças confortavelmente, e trabalhava em tempo parcial em um armazém local. As gêmeas, Alice e Sofia, frequentavam uma creche próxima. O relatório as descrevia como saudáveis, felizes e cheias de energia, e cada foto era prova disso. Eric sentou-se em seu escritório muito depois de o prédio ter esvaziado, olhando imagens de suas filhas correndo em um pátio, brincando com brinquedos, agarrando-se à mãe com uma confiança inabalável. A visão de Catarina o atingiu mais forte. Ela não se parecia mais com a mulher que ele se lembrava, vestida com roupas de grife e sentada à sua frente em jantares luxuosos. Em vez disso, ela vestia roupas simples, seu cabelo loiro frequentemente preso, seu rosto marcado com linhas de exaustão que falavam de noites sem dormir e preocupação constante. No entanto, havia uma força em seus olhos que ele nunca havia notado antes, ou talvez uma que ele havia destruído e ela havia reconstruído sem ele. Ela havia criado 2 filhos sozinha, sem o dinheiro dele, sem o apoio dele, sem sequer o reconhecimento dele. Essa percepção o despedaçou. Apesar de todo o seu poder, de todas as salas de reuniões que comandava, foi Catarina quem provou ser mais forte do que ele jamais havia sido. Eric passou noites olhando essas fotos. A culpa o dilacerava a cada página. Ele se lembrou da maneira fria como a havia dispensado, da crueldade de sua ordem, da arrogância que o havia convencido de que ele estava acima das responsabilidades da paternidade. Ele a havia silenciado, ignorado e ido embora. E, ao fazê-lo, havia abandonado não apenas a ela, mas a elas. Agora, com cada imagem de Alice e Sofia, ele via o quanto havia perdido. Seus primeiros sorrisos, suas primeiras palavras, seus primeiros passos. Tudo se foi. Momentos que ele nunca poderia recuperar. Ele não apenas os havia perdido, ele os havia jogado fora antes que tivessem a chance de existir. Finalmente, ele não aguentou mais a distância. Uma noite, ele dirigiu até o bairro onde elas moravam, estacionando seu carro caro várias casas abaixo para não chamar a atenção. Das sombras, ele observou Catarina carregar as compras para dentro de casa, as gêmeas pulando ao redor dela, suas risadas ecoando na rua tranquila. O som o perfurou mais profundamente do que qualquer crítica que ele havia recebido. Ele agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada parte dele gritava para ele sair, para chamá-la, para se ajoelhar na frente daquelas meninas e dizer-lhes a verdade. No entanto, o medo o manteve no lugar. O mesmo medo que uma vez o fez exigir o impensável, agora o impedia da única coisa que ele mais desejava. Ele ficou ali até que as luzes da casa se apagaram e a vizinhança ficou em silêncio. O coração doía a cada momento que ele adiava, a cada segundo que escorria por seus dedos. Mas enquanto ele voltava para a cidade, os rostos de Alice e Sofia o assombravam, recusando-se a desaparecer. Ele percebeu então que não podia mais se esconder atrás de desculpas ou orgulho. O império que ele havia construído de repente parecia frágil em comparação com o vínculo que ele havia negado a si mesmo. A força de Catarina havia criado uma vida sem ele, mas ele não continuaria sendo um estranho. Ele não podia desfazer o passado, mas podia lutar por um lugar em seu futuro.
E enquanto ele entrava na garagem vazia de sua cobertura, Eric sussurrou os nomes que havia aprendido naquele relatório. Alice, Sofia. Como se dizê-los em voz alta pudesse ancorá-lo na promessa que se formava em seu coração. Ele não fugiria novamente. Desta vez ele enfrentaria a tempestade que havia criado, não importa o quanto isso o destruísse no processo. Quando Eric finalmente reuniu a coragem para se aproximar de Catarina, não foi a entrada imponente de um homem que havia passado a vida sendo obedecido. Ele não chegou com uma comitiva ou um presente caro destinado a comprar o perdão. Ele veio sozinho, parado nos degraus gastos de sua casa modesta, seu terno bege sob medida fora de lugar no bairro tranquilo. Pela primeira vez em sua vida adulta, suas mãos tremeram. Ele bateu na porta suavemente, quase esperando que ela não atendesse, quase rezando para que ela atendesse. E quando a porta se abriu, vê-la o atingiu mais forte do que qualquer golpe que ele havia recebido. Catarina estava na porta com o cabelo preso, seus olhos azuis afiados, mas cautelosos, seu corpo ligeiramente inclinado na frente das duas meninas pequenas que espreitavam por trás de suas pernas. Alice segurava uma boneca. Sofia agarrava o vestido de sua mãe, e seus grandes olhos castanhos fixaram-se nele com uma curiosidade inocente. Por um momento, as palavras o abandonaram. Ele havia ensaiado uma dúzia de discursos em sua mente, desculpas praticadas que soavam quase nobres, mas, parado na frente delas, ele percebeu o quão vazias essas palavras eram. O silêncio se arrastou dolorosamente até que Catarina falou, sua voz firme e com uma borda de aço. "O que você quer, Eric?" Não era uma pergunta cheia de gemido, mas uma que carregava o peso de anos de traição. Ele engoliu em seco, sentindo sua garganta apertar. "Eu só precisava te ver, vê-las." Ele olhou para as gêmeas, seu coração doendo enquanto elas se aproximavam de sua mãe, sem saber quem ele era. A mandíbula de Catarina se apertou, seus olhos se estreitaram. "Você já nos viu uma vez, no shopping. Não precisava vir aqui." Sua voz era cortante, defensiva, mas ele pensou ter ouvido o leve tremor de velhas feridas por baixo. Ele balançou a cabeça lentamente, forçando-se a encontrar seu olhar. "Não, isso não foi suficiente. Não consigo explicar o que me fez. Vê-las, perceber o que perdi, o que joguei fora. Não estou aqui para dar desculpas, Catarina. Só quero uma chance de conhecê-las, de ser algo mais do que um estranho que elas nunca se lembrarão." Os olhos dela brilharam de raiva. Ela se posicionou completamente na porta agora, bloqueando a visão das meninas. "Você não decide isso agora, não depois de tudo. Você sequer se lembra do que me disse? Você se lembra de que exigiu que eu terminasse com a vida delas como se fossem um inconveniente?" Cada palavra o atingiu como um chicote, e ele curvou a cabeça, a vergonha percorrendo seu corpo. "Eu me lembro", ele admitiu, sua voz rouca. "E é o maior arrependimento da minha vida. Não posso desfazê-lo, não posso apagar a crueldade daquela noite, mas posso tentar passar o resto da minha vida garantindo que elas saibam que são desejadas, que são amadas. Posso tentar ser o pai que eu deveria ter sido desde o início." O ar entre eles ficou pesado. As mãos de Catarina tremeram ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. "Você acha que aparecer agora apaga 2 anos de silêncio? Você não estava lá quando elas estavam doentes, quando acordavam gritando à noite, quando eu tive que escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios. Você não estava lá quando elas deram os primeiros passos, quando chamaram alguém para segurá-las. Eu estava, sozinha. Você não pode simplesmente entrar aqui
e reescrever a história só porque sua consciência de repente te alcançou. Eric sentiu as palavras dela o dilacerarem, cada uma um lembrete de tudo o que ele havia perdido e de tudo o que ele não havia sido. Ele quis discutir, dizer-lhe que agora podia ser diferente, mas percebeu que não havia nada que pudesse dizer para apagar sua dor. Em vez disso, ele assentiu lentamente, sua voz calma, mas inabalável. Você tem razão. Eu não estava lá e nunca vou me perdoar por isso. Não estou pedindo que você me perdoe também. Só estou pedindo que me deixe tentar. Não por mim, por elas. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som fraco das meninas sussurrando uma para a outra atrás das pernas de sua mãe. Finalmente, Catarina se virou ligeiramente. Seus olhos piscaram para elas antes de voltarem para os dele. Se você leva isso a sério, você começa devagar. Você não pode simplesmente entrar e bancar o herói. Você vai ganhar cada segundo da confiança delas. E na primeira vez que você quebrá-la, Eric, você não as verá novamente. Nunca. Sua voz tremeu ligeiramente na última palavra, mas sua determinação era clara. O peito de Eric apertou, mas ele assentiu rapidamente, quase desesperadamente. Aceitarei o que você me der. Eu aparecerei. Eu ficarei. Eu lutarei por elas. Não me importa quanto tempo demore. Catarina o estudou por mais um momento, como se procurasse a arrogância que uma vez o havia definido. Quando ela não encontrou nenhuma, ela se afastou o suficiente para que ele pudesse ver as gêmeas com mais clareza. Os olhos de Alice se arregalaram enquanto ela sussurrava para a irmã. Quem é ele? A testa de Sofia franziu com curiosidade, sua mãozinha ainda agarrada ao vestido de Catarina. O coração de Eric se encolheu enquanto ele sussurrava suavemente. Eu sou alguém que quer te conhecer, se você me permitir. Catarina não respondeu, mas também não fechou a porta. E para Eric, aquele pequeno ato pareceu a primeira fresta de luz abrindo caminho através de anos de escuridão. Enquanto ele estava ali parado, olhando para suas filhas pela primeira vez, sem uma multidão ou uma distância entre elas, ele percebeu que esta não era uma negociação que ele poderia vencer com charme ou poder. Esta era a luta de sua vida, e o único caminho a seguir era com humildade, paciência e um amor que ele antes tinha muito medo de dar. Eric voltou na semana seguinte, sem saber se Catarina realmente o permitiria, e cada passo em direção à porta dela parecia caminhar para um julgamento para o qual ele não estava preparado. Ele havia fechado fusões multibilionárias sem suar. No entanto, a ideia de ser rejeitado por elas, apertava dolorosamente seu peito. Quando a porta finalmente se abriu, Catarina estava lá novamente, sua expressão cautelosa, mas desta vez ela não o excluiu imediatamente. Ela o deixou parado desajeitadamente na varanda até que Alice e Sofia apareceram atrás dela, suas mãozinhas agarradas ao vestido dela, enquanto o olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Catarina finalmente falou, sua voz cortante, mas firme. Vamos ao parque, você pode vir, mas fica em segundo plano, sem perguntas, sem pressão. Eric aceitou na hora, quase rápido demais, e a seguiu a uma distância respeitosa enquanto caminhavam pela rua tranquila. As gêmeas foram na frente, rindo e apontando para cada cachorro que passava ou cada folha que tremulava. A energia delas era tão ilimitada que ele se viu maravilhando-se com a forma como Catarina as acompanhava sem esforço. Ela parecia cansada, sim, mas também serena, forte de uma maneira que ele nunca havia notado antes. Ele percebeu com uma pontada dolorosa que ela havia se tornado tudo o que ele um dia pensou que ela não poderia ser. Não por ele,
Mas apesar dele, no parque as meninas correram direto para os balanços, chamando a mãe para empurrá-las mais alto. Eric ficou congelado na beira do playground, sentindo-se um intruso em uma vida que sempre deveria ter sido dele, para compartilhar. Ele hesitou até que Alice olhou por cima do ombro, encontrando seu olhar. Ela inclinou a cabeça e, após uma pausa, o chamou. Quer empurrar também? Era um convite tão simples, dito com a franqueza inocente de uma criança, que não entendia a gravidade de suas palavras. Eric sentiu sua garganta apertar enquanto avançava, suas mãos tremendo enquanto empurrava o balanço com cuidado, aterrorizado de cometer um erro, aterrorizado de quebrar a frágil confiança que lhe era oferecida. Alice riu, um som brilhante que perfurou diretamente a armadura que ele havia usado por anos, e Sofia rapidamente exigiu sua vez. Em questão de minutos, ele estava empurrando as duas. Seu coração inchava a cada grito de alegria. Sua mente corria com a compreensão de quanto ele já havia perdido. Catarina observava de um banco próximo, sua postura rígida, seus olhos afiados, como se o desafiassem a falhar. Mas enquanto observava sua filha rir sob suas mãos cuidadosas, ela viu algo que não esperava. Uma ternura em sua expressão que nunca existira antes. Ele não era o homem frio e inflexível que ela havia deixado para trás. Ele parecia desajeitado, incerto, quase frágil, mas também totalmente presente, de uma forma que a surpreendeu. Ela não baixou a guarda, mas pela primeira vez em anos se perguntou se talvez houvesse algo mais em seu arrependimento do que palavras vazias. Mais tarde, eles se sentaram juntos na grama para um pequeno piquenique que Catarina havia preparado. Eric estava dolorosamente consciente de quão deslocado ele parecia, sentado de pernas cruzadas no chão com suas roupas caras, mas ele se forçou a ficar parado, a ouvir como as meninas tagarelavam sobre seus jogos favoritos e as histórias que gostavam antes de dormir. Ele se agarrava a cada palavra, gravando cada detalhe em sua memória, como se fosse um tesouro. Quando Sofia se encostou nele sem querer, distraída por um biscoito em sua mão, Eric sentiu todo o seu corpo congelar. Era a primeira vez que uma delas o tocava sem hesitar, e o peso disso quase o desfez. Ele não se atreveu a se mover, aterrorizado de que ela se afastasse, mas quando ela permaneceu ali, confortável e despreocupada, algo dentro dele se abriu. À medida que a tarde se desvanecia, Catarina reuniu as meninas e se levantou para ir embora. Eric também se levantou, inseguro se deveria segui-las, com medo de exagerar, mas Catarina o surpreendeu ao falar suavemente, quase relutantemente. Você pode nos acompanhar até em casa? As palavras eram simples, mas para Eric tinham mais significado do que qualquer contrato que ele havia assinado. Ele caminhou ao lado delas em silêncio, observando as meninas pularem na frente, suas risadas ecoando pela rua. Catarina permaneceu por perto, sua presença ainda um lembrete de que ele ainda estava em teste, ainda não provado. No entanto, havia um brilho em seu olhar que não estava lá antes. Não perdão, não confiança, mas talvez o mais leve vislumbre de possibilidade. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eric reviveu cada momento do dia. Ele pensou na maneira como Alice havia olhado para trás, no som da risada de Sofia enquanto ele a empurrava para o alto, no peso de seu pequeno corpo encostado nele. Ele pensou nos olhos afiados de Catarina, sua voz firme e os muros que ela ainda mantinha firmemente no lugar. Ele sabia que isso era apenas o começo, que ele tinha anos de danos para desfazer e cicatrizes para curar.
Mas pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar com tudo o que tinha. Não outro império, não outra vitória, mas a frágil oportunidade de ser o pai que ele deveria ter sido desde o início. As semanas se transformaram em meses e, pouco a pouco, Eric se tornou uma presença na vida de suas filhas. Não mais apenas um estranho na porta, mas uma figura que elas começaram a esperar. Alguém que aparecia no parque ou fora da creche com uma paciência que até o surpreendeu. Ele aprendeu a deixar de lado suas reuniões tediosas, reorganizando as agendas que seus assistentes antes haviam guardado com precisão de ferro. Tudo para poder estar lá quando Alice e Sofia agitavam seus desenhos no ar ou o chamavam pelo nome com suas vozes brilhantes. No início, elas ainda o chamavam de Senhor Eric, ecoando a maneira como Catarina o havia apresentado. Mas uma noite, Alice escorregou e o chamou de papai, sem querer, e a palavra o atingiu mais forte do que qualquer elogio ou prêmio que ele havia recebido. Ele carregou aquele momento consigo como um tesouro escondido, repetindo-o em silêncio quando as noites ficavam longas e solitárias, como se a própria palavra tivesse o poder de mantê-lo vivo. A mudança nele não passou despercebida. Seus colegas sussurravam sobre como o multimilionário, antes inabalável, agora saía mais cedo das reuniões, como sua perspicácia havia se suavizado em algo mais humano, como seu foco estava menos nas margens de lucro e mais nas pessoas. Ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que o sucesso medido em números não significava nada em comparação com a alegria de ser solicitado a sentar-se em um tapete e ajudar a construir um castelo com blocos. Sofia adorava entregar-lhe peças apenas para vê-lo desajeitado com elas, rindo quando sua torre desabava e aplaudindo quando ele tentava novamente. Alice, mais quieta, mas igualmente teimosa, frequentemente se aninhava ao lado dele com um livro, insistindo para que ele lesse, mesmo quando ele tropeçava em histórias que nunca havia aprendido quando criança. Cada momento parecia uma lição, cada risada um presente, cada toque um lembrete de quanto ele havia jogado fora. Catarina permaneceu cautelosa, seus olhos sempre vigilantes, sua confiança trancada atrás de muros que ela havia construído para proteger a si mesma e as suas filhas. Eric nunca a culpou por isto. Ele entendeu que havia destruído algo que não podia ser reconstruído com alguns gestos gentis ou um punhado de promessas. Ele aceitou suas regras sem discutir, chegando quando ela permitia, indo embora quando ela pedia, sem pressionar mais do que ela permitia. No entanto, aos poucos, sua postura suavizou. Quase imperceptivelmente, ela não ficava mais de braços cruzados no playground, nem o despedia com palavras secas quando ele demorava demais na porta. Às vezes, tarde da noite, quando as meninas adormeciam, eles se sentavam em silêncio à mesa da cozinha dela, não como amantes reavivando o que estava perdido, mas como dois pais cansados, conectados pelo vínculo dos filhos que haviam trazido ao mundo. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Catarina finalmente proferiu palavras que feriram mais profundamente do que qualquer raiva anterior. "Você tem alguma ideia?" ela disse suavemente, olhando para as mãos em vez dele, "de como foi carregá-las sozinha? De ouvir os corações delas baterem dentro de mim enquanto você construía torres de vidro e aço? De sentar em uma cama de hospital com 2 recém-nascidos e saber que o homem que deveria estar lá nos havia dado as costas?" Sua voz tremeu e o peito de Eric apertou com uma culpa tão aguda que ele mal conseguia respirar. Ele procurou palavras, mas elas não vieram, apenas a verdade
de que nenhuma desculpa poderia justificar as decisões que ele havia tomado. Tudo o que ele pôde sussurrar foi: eu fui um covarde. Pensei que força significava te excluir. Agora vejo que foi fraqueza. E se levar o resto da minha vida para provar isso a você, a elas, então é isso que farei. Catarina não respondeu, mas seu silêncio não foi o mesmo que rejeição. Ela o estudou por um longo tempo e, embora seu rosto não revelasse nada, Eric pensou ter visto o mais leve vislumbre de algo mudando em seus olhos. Não perdão, ainda não. Mas talvez o reconhecimento de que ele não era mais o mesmo homem que um dia a havia destruído. O ponto de inflexão veio em uma tarde chuvosa, quando Sofia tropeçou e raspou o joelho no playground. Seu pequeno grito fez Eric correr, antes que ele percebesse que havia se movido, e ele se ajoelhou na lama, pegando-a com mãos que tremiam por algo mais do que preocupação. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras, embalando-a como se fosse feita de vidro. E quando Catarina chegou segundos depois, ela parou. Vê-lo segurar sua filha com tanto medo cru em seus olhos, tanta ternura desesperada em sua voz, era diferente de tudo o que ela havia visto nele antes. Naquele momento, algo dentro dela rachou. Um pedaço da armadura que ela havia carregado por anos se estilhaçou contra sua vontade. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos se roçando, enquanto consolavam a menina juntas, e pela primeira vez ela não se afastou. Naquela noite, ao sair de sua casa, Catarina o acompanhou até a porta. Ela ficou lá por um longo momento, o som da chuva caindo suavemente no telhado, antes de falar. Você não está perdoado, mas você está aqui e talvez isso seja suficiente por enquanto. Eric assentiu, sua garganta tensa, seus olhos ardendo com uma emoção que ele se recusou a esconder. Ele entendeu que esta não era a vitória, não a redenção, mas era algo que ele nunca havia ousado esperar. Uma oportunidade, por mais frágil que fosse, de pertencer. Enquanto voltava para a cidade, as luzes de seu império brilhando na distância, Eric percebeu que não se importava mais com o brilho delas. Pela primeira vez ele sentiu que o verdadeiro centro de seu mundo não estava nas salas de reuniões ou nas manchetes, mas na risada de duas meninas pequenas e na esperança cautelosa e não dita nos olhos de sua mãe. Ele havia passado anos construindo muros, mas agora, pela primeira vez, estava aprendendo a derrubá-los tijolo por tijolo, tudo pela família que ele antes tinha sido cego demais para ver. A primavera chegou com uma tranquila sensação de renovação, e, com ela, vieram mudanças que Catarina não podia mais ignorar. As meninas estavam maiores agora, curiosas e cheias de energia. Suas risadas preenchiam cada canto da pequena casa, e Eric não era mais uma sombra parada desajeitadamente na beira de suas vidas. Ele estava lá pela manhã quando podia, trazendo pães de café da manhã que as meninas devoravam antes da escola, e ele estava lá à tarde, ajoelhado no chão de mangas de camisa, enquanto Alice e Sofia insistiam para que ele jogasse mais uma rodada de seu jogo de tabuleiro favorito. Ele se tornou parte do ritmo delas, não sem problemas, não perfeitamente, mas com uma persistência que havia lascado seus muros, até que ela percebeu que havia parado de esperar que ele desaparecesse. Ele havia permanecido através da chuva e do frio, através dos momentos de desconfiança e das noites em que ela lhe fechava a porta na cara. Ele permaneceu porque, pela primeira vez, ele não queria nada mais do que pertencer a algo que não podia comprar. Uma noite, Catarina parou na porta da sala de estar, observando-o enquanto ele se sentava de pernas cruzadas no tapete, ambas as meninas apoiadas nele,
suas cabecinhas descansando em seu peito. Ele estava lhes contando uma história, tropeçando nas palavras, mas fazendo-as rir de qualquer maneira, sua voz suave, de uma maneira que ela nunca ouvira antes. A visão a pegou de surpresa, tirando-lhe o fôlego, porque por um momento fugaz, ela não viu o homem implacável que um dia a havia quebrado, mas um pai que havia aprendido a amar através dos mesmos filhos que ele uma vez havia rejeitado. Quando os olhos de Alice se fecharam e Sofia bocejou contra seu ombro, Eric olhou para Catarina, e em seu olhar não havia arrogância ou exigência, apenas uma súplica silenciosa por aceitação. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas adormeceram, eles se sentaram juntos à mesa da cozinha. Catarina preparou chá, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto colocava a xícara na frente dele. O silêncio se arrastou entre eles, cheio de anos de dor não expressa, até que ela finalmente o quebrou. Você alguma vez pensa em como teria sido se você tivesse ficado? Sua voz estava calma, mas seus olhos eram afiados, procurando por ele. Eric exalou lentamente, suas mãos apertaram-se em volta da xícara. Todos os dias, ele admitiu. Penso nas noites que perdi de segurá-las, nas manhãs em que nunca vi seus rostos se iluminarem. Penso em você, na força que foi preciso para criá-las sozinha. E eu odeio o homem que eu fui. Eu desistiria de tudo o que tenho, de cada real, de cada negócio, se pudesse mudar aquela única escolha. Mas eu não posso. Tudo o que posso fazer agora é estar aqui, da maneira que você me permitir. Os olhos de Catarina suavizaram, embora as lágrimas permanecessem ali. Você não pode desfazer, não pode apagar a dor, mas eu vejo a maneira como elas olham para você agora, a maneira como elas esperam na janela quando você está atrasado. Eu vejo a maneira como você mudou, Eric, e talvez possamos parar de viver no que foi e começar a tentar construir algo novo. Sua voz falhou ligeiramente no final, e Eric se esticou sobre a mesa, sua mão tremendo enquanto pairava sobre a dela, antes que ela finalmente o deixasse tocá-la. Não era perdão, ainda não, mas era uma ponte, frágil e real, e para ele era o suficiente. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças pequenas, mas profundas. Catarina permitiu que ele buscasse as meninas na escola, se juntasse a elas para jantares de família, se sentasse à cabeceira de uma mesa que ele havia perdido por escolha. Ele aprendeu a trançar o cabelo delas, suas mãos grandes desajeitadas, enquanto as gêmeas riam e o corrigiam. Ele queimou panquecas nas manhãs de domingo, enchendo a cozinha de fumaça e risos, e sentou-se pacientemente durante suas festas de chá, ouvindo atentamente cada palavra como se cada uma fosse sagrada. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais ele percebia que a verdadeira riqueza não era encontrada nos arranha-céus que ele possuía, mas no calor de sua confiança, na segurança de suas risadas e no carinho cauteloso, mas inegável, nos olhos de Catarina. Uma noite, enquanto o crepúsculo se espalhava pelo céu, Eric estava parado no jardim com Alice e Sofia agarradas às suas mãos, suas pequenas vozes o instigando a persegui-las pelo gramado. Catarina observava da varanda, seus lábios curvados em um leve sorriso que falava de algo que ela havia contido por muito tempo, mas que não podia mais negar. Ele parou por um momento, olhando para ela, e naquele olhar ele viu não apenas a mulher que havia perdido, mas a vida que ele havia sido cego demais para abraçar. Então ele entendeu que a redenção não era sobre apagar o passado, mas sobre escolher de forma diferente a cada dia. Era sobre aparecer, amar sem medo, provar com ações o que as palavras
nunca poderiam reparar. Naquela noite, quando as meninas adormeceram, Catarina sussurrou as palavras que ele ansiava ouvir, embora não viessem como uma grande declaração, mas como algo quieto e honesto. Você não é o homem que eu conheci. Você é melhor agora, e talvez isso seja suficiente para tentarmos de novo. Eric fechou os olhos. Seu peito apertou com uma mistura de alívio e gratidão, tão esmagadora que ele não conseguia falar. Ele apenas assentiu, sua mão encontrando a dela sob a mesa, seus dedos se entrelaçando, como se estivessem esperando anos por aquele único momento. Pela primeira vez, Eric sentiu que seu império não era construído de cristal e aço, mas de carne e amor, frágil, mas inquebrável à sua maneira. Ele havia perdido tudo uma vez, mas o destino lhe havia dado uma segunda chance, e desta vez ele não a desperdiçaria. Enquanto estava sentado ali, ouvindo a respiração tranquila de suas filhas no quarto ao lado e a presença constante de Catarina ao seu lado, ele entendeu que esta era a única vitória que importava. E pela primeira vez em sua vida, Eric Rocha, o homem que o mundo havia chamado de inabalável, finalmente soube o que significava estar completo.